E diz a palavra de Deus no livro de Isaías que nunca houve um Deus desde a antiguidade que trabalha em prol daqueles que nele confia, daqueles que nele esperam. Só que muitas vezes nós nos encontramos diante de diagnóstico que diante dos nossos olhos é impossível. É impossível quando o médico chega diante de você e diz, acabou. É impossível quando uma porta se fecha e você se pergunta, como vai abrir? Não tem como. Nem Deus é capaz de curar essa enfermidade. Nem Deus é capaz de abrir essa porta. Nem Deus é capaz de restaurar esse casamento. É assim que muitas vezes nós nos encontramos diante da presença de Deus. E aí nós esquecemos de quem é Deus e que o diagnóstico do médico não vale nada. E para quem fechou as portas também não vale nada, porque a palavra de Deus diz que Deus tem a chave de Davi, que ele fecha, ninguém abre, e se ele abre, ninguém pode fechar. E que o rei Ezequias estava muito enfermo, e tinha 3 dias só de vida, e virou para o canto. E ele estava esperando, né? Vou morrer, né? Porque o diagnóstico que Isaías levou até ele, o profeta Isaías, foi aquele, você vai morrer dentro de 3 dias. Queridos, coisas impossíveis estavam acontecendo para o homem e não para Deus. Samaria estava sitiada e não tinha mais o que comer dentro daquela cidade. E vem o profeta Eliseu e profetiza que no dia seguinte, veja bem, não era dentro de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, era no dia seguinte, haveria comida com abastança na cidade de Samaria. Bem, o capitão, ele não acreditou. Ele disse, nem Deus pode fazer o milagre. Mas o nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de causas impossíveis. E operando o nosso Deus, o único Deus de Israel, ninguém impedirá o seu agir, o seu mover, o seu querer, quando Deus tem um propósito. E Eliseu vai responder para ele, olha, haverá comida, mas você só vai ver, não vai comer. Querido, nós precisamos nos entregar e confiar e acreditar plenamente no Deus de Israel e naquilo que ele é capaz de fazer, porque para ele não há nada impossível. Vejamos, a mãe de Moisés está desesperada. Todos os meninos que nasceram nos dias de Moisés foram lançados no rio Nilo. Infelizmente, para aqueles meninos não houve jeito. Mas para Moisés, que Deus tinha um propósito, nada aconteceu com Moisés. Deus o livrou do rio Nilo. E mais do que isso, impressionante foi o que Deus fez. Porque Deus colocou Moisés na mão do seu inimigo para cuidar dele, para zelar pela vida dele, até que ele se tornasse homem e fosse capaz de tomar suas próprias decisões. E Moisés vai tomar decisões. E as decisões de Moisés não são boas aos olhos de Faraó, que vai persegui-lo e vai tentar matá-lo. Mas ele vai fugir. Vai estar lá no deserto, vai subir as montanhas e lá Deus vai preparar Moisés para uma grande obra, que era resgatar o teu povo. Então, o que eu quero dizer para você é, não importa o diagnóstico do médico, nem o homem que fechou a porta, não importa nada de ruim que está acontecendo. Tudo pode parecer ao contrário, mas nosso Deus, ele trabalha de maneira diferente, de maneira que nós não esperamos. E muitas vezes, como ser humano e falho que nós somos, nós até duvidamos do que Deus pode fazer. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque ele trouxe cura para o rei Ezequias. Ele falou, vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Houve salvação para Moisés dentro do rio Nilo, sendo levado por um cestinho, que, lógico, foi guiado, direcionado por Deus e foi entregue na mão do seu inimigo.
mas o seu inimigo nada pôde fazer contra Moisés, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, não só na vida de Moisés, mas Deus tinha ali na vida daquele povo. Queridos, confia inteiramente no Deus de Israel, porque nunca houve e nunca haverá desde a antiguidade um Deus que trabalhe em prol daqueles que nele confiam.